Olá, amigos! Eu vou mostrar como eu fiz o exercício 4.1 do capítulo 4 do livro Elementos de Amostragem, do Bussambi e do Bolfarini. A questão diz: uma população está dividida em 5 estratos. Os tamanhos dos estratos, médias e variâncias são dadas na tabela abaixo. Letra A, calcule a média e a variância para esta população. B. Para uma amostra de tamanho 80, determine as alocações proporcional e ótima de Neyman. Letra C. Compare as variâncias dos estimadores obtidos com amostra aleatória simples com reposição e a amostra certificada com alocação ótima. Faça o mesmo para a amostra aleatória simples com reposição e a alocação proporcional. Ok, a letra A eu fiz da seguinte forma. Essa fórmula tá no livro, tá? No capítulo 4. E ela diz que para a gente encontrar essa média populacional, a gente vai precisar multiplicar cada cada proporção desse extrato pela média de cada extrato, média populacional de cada extrato. E esse Wzinho, ele é o tamanho de cada extrato pelo tamanho do universo. Sendo esse tamanho de universo a somatória dos NHs, ou seja, de tamanho de cada extrato. Como o Mi, a média populacional de cada extrato já está sendo dada aqui, a gente vai calcular só o WH. O tamanho do universo ele vai ser a somatória de todos esses tamanhos de cada extrato, né? Então, somando todos esses valores, a gente vai ter o valor 375, que é o tamanho do universo. Então, para WH, a gente vai ter o tamanho de cada extrato pelo tamanho do universo, que vai dar esses valores aqui. Então, o Mi vai ser esse produto, vai ser o somatório desse produto. E a gente vai obter o valor 8,43. Então, esse é o valor de Mi. Para a variância, a gente tem essa formulinha aqui. O WH, novamente, vezes o sigma H ao quadrado, que ele já está sendo dado aqui em cima. Aqui, a gente vai considerar como se fosse sigma aqui, tá bom? Como a gente não tem ele aqui, mas a gente vai considerar esses valores aqui como se fosse sigma H ao quadrado para fazer. Então, vai ser a somatória desse produto mais a somatória de WH vezes a média populacional de cada extrato menos a média populacional total. Isso elevado ao quadrado. Então, essa formulinha vai ser dada por sigma d ao quadrado, que vai ser essa partezinha aqui, como está escrito aqui, mais sigma e ao quadrado, que vai ser essa outra parte. Para a gente obter esse sigma d ao quadrado, como está dizendo aqui, a gente vai ter que pegar cada proporção que a gente obteve, vezes cada valor que está sendo dado aqui para o sigma de cada extrato, né? E nisso eu obtive o valor 1,5839.
meia para sigma d ao quadrado e fazendo esse somatório de cada WH dos estratos, que é o mesmo que a gente calculou aqui, vezes a média de cada extrato, a média populacional de cada extrato, que está sendo dado aqui, menos a média que a gente obteve, né, elevado ao quadrado. Então, somando tudo isso, a gente tem o valor 2,7341. E como para a gente obter a variância populacional, a gente precisa somar esses dois, como está escrito aqui, então a gente vai somar os dois e vai dar 4,3277. Então, esse vai ser o valor da nossa variância populacional. Indo para a questão B, que é onde ele pede para a gente calcular, para uma amostra de tamanho 80, determine as alocações proporcional e ótima. Então, a gente vai calcular, levando em consideração que N é igual a 80, ou seja, o tamanho da amostra é igual a 80. Para calcular a alocação proporcional, a gente precisa do N, do WH novamente. Então, é basicamente isso. Então, para N1, para o extrato 1, a gente vai multiplicar 80, que é o tamanho que ele deu para a gente, vezes o WH desse extrato. Aqui. Cadê? WH de cada extrato que a gente obteve aqui. Então, o N1 para o primeiro extrato foi 25, para o segundo foi 21, para o terceiro foi 16, e para o quarto foi 9, e para o quinto foi 10. Então, tá calculado. Agora, a alocação ótima de Neyman, a gente vai precisar do N novamente, que ele deu, né? Desculpa, deixa eu confirmar se é ok. Vezes o NH, na verdade, vezes como chama? Essa divisão. O NH vezes o sigma H, ou seja, o NH, ou seja, o tamanho desse extrato, vezes o desvio desse extrato, sobre a somatória de NH vezes o sigma H. Como ele já deu pra gente esse sigma H ao quadrado, que a gente está considerando aqui, né, como se fosse sigma H ao quadrado, a gente vai, aquilo leva a variância. Então, para obter a variância, a gente simplesmente aplica a raiz, né, que o desvio é a raiz da variância. Então, a gente vai multiplicar esse tamanho de extrato pela raiz da variância e a gente vai obter esses valores aqui. Somando esses valores, a gente vai ter 454,55. Então, basicamente, vai ser 80 aqui no lugar do N, vezes esse valorzinho aqui. Que isso, gente? Do nada. Esse valorzinho aqui sobre esse valor aqui que a gente obteve, que é esse somatório. E para cada extrato a gente obteve esse valor aqui. Então, para N1, a gente teve 24, para N2, 23, para N3, 14, para N4, 11 e para N5 também 11.